jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária e pela nossa fanpage. Hoje nós vamos conversar sobre a reforma do ensino médio. A lei que muda todo o ensino médio foi proposta por meio de uma medida provisória, que é um recurso que o governo deveria usar apenas para decisões mais urgentes, porque atropela o debate na sociedade. Essa medida provisória foi, inclusive, um dos motivos das ocupações estudantis em escolas e universidades no ano passado. Apesar de polêmica, a lei que muda o ensino médio foi sancionada no último dia 16 pelo presidente Michel Temer. Pela lei, disciplinas que antes eram obrigatórias, como sociologia e filosofia, deixam de ser. Com exceção de matemática, português e inglês, que permanecem obrigatórias, todas as demais disciplinas vão depender da Base Nacional Comum Curricular, um documento que ainda não foi concluído. Diante de uma reforma tão polêmica e tão apressada, cabe a pergunta: quem ganha com a reforma do ensino médio? Para conversar com a gente, está aqui Ramon de Oliveira, professor do Centro de Educação na UFPE, que acompanha de perto esse tema. Bom dia, Ramon. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes. Primeira satisfação de estar participando de um programa que traz para o debate, para além do espaço universitário, para além da academia, uma questão tão importante que é a reforma do ensino médio. Também aqui, desculpa. Não, e eu acho que é importante que um debate como esse possa trazer também para a população um esclarecimento maior sobre o conteúdo dessa reforma. É essa a nossa missão aqui, Ramon. Também aqui conosco, Érico Andrade, professor de filosofia da UFPE, que participou da comissão encarregada de elaborar a Base Nacional Comum Curricular. A reforma no ensino médio depende desse documento, porque é com base nele que as escolas vão rever os currículos. Bom dia, Érico. Bom dia, é um prazer extraordinário estar aqui. Eu acho que esse programa tem um elemento fundamental, que é trazer o debate, fomentar discussões de alto nível e que, ao mesmo tempo, consigam dialogar com a parcela mais ampla, diferentemente daquela parcela que a gente atende na universidade, que são os estudantes. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ramon, houve muita polêmica em torno da reforma do ensino médio. Entrou e saiu disciplina obrigatória, o próprio texto da lei não é muito claro em muitos momentos, então é bom a gente começar explicando rapidamente para o nosso ouvinte o que de fato muda com essa lei. Antes de tudo a gente sempre reafirmar o caráter autoritário dessa reforma. E antes de tudo chamar a atenção que a reforma ela ataca na questão de ordem curricular, quando a maioria das questões hoje postas para o ensino médio não dizem respeito só ao ensino médio, mas o financiamento da educação. Mas os pontos que eu gostaria de destacar, entre outros, em relação ao que muda, é a ampliação de uma jornada de 800 para 1.400 horas anualmente. Nos próximos 5 anos isso deve ser já colocado em prática. A retirada das disciplinas de filosofia, sociologia e espanhol. A criação dos itinerários formativos, ou seja, uma fragmentação dentro do currículo. Então fica a formação do estudante do ensino médio muito presa ao que ele fará na universidade, sem a possibilidade de ele conjugar a formação no seu conjunto. Uma outra questão que chama atenção para mim, de respeito à legitimação dos professores temporários e a contratação de professores com uma formação complementar, o que significa na prática para mim o fim do concurso público. Então quer dizer que, na verdade, uma primeira coisa que a gente pode ter em mente é que essa reforma tornaria o trabalho do professor, que já é tão precário, não é remunerado a contento, ele não tem tempo suficiente para preparar as aulas, porque ele tem que sempre uma carga horária muito acima do que é humanamente viável, e essa reforma prevê então que o trabalho do profissional de ensino vai se tornar ainda mais precário. Em princípio é a legitimação do trabalho precarizado. Eu não digo nem que vai precarizar aqueles que já são professores da rede, mas você vai passar a contar de fato com a contratação de professores precarizados, como já existe hoje no ensino superior, como já existe hoje na rede. Hoje cerca de 40% de professores da educação profissional ou da educação básica são de professores temporários, sem concurso, recebendo salários bem abaixo. E isso seria uma tendência que deveria crescer. Essa reforma afirma isso, ela passa a legitimar de fato essa contratação sem o concurso público. E você, Érico, segundo a sua perspectiva, quem é que ganha com essa reforma? Infelizmente,
é difícil falar em ganhadores com a reforma como essa, sobretudo pela falta de um debate mais amplo. É importante que a população saiba que o debate sobre a reforma do ensino médio ele estava sendo feito há muitos anos. Esse debate, ele ouviu, escutou várias pessoas. Então, no momento em que ia se decidir os detalhes dessa reforma, foi justamente onde houve o impedimento da presidenta Dilma e a entrada do governo Michel Temer. Então, o governo Michel Temer ele achatou esse debate num período muito curto, que é o período do mandato dele, e promoveu uma reforma por decreto, que é a medida provisória sobre a qual você falou no início do programa, e que isso, de alguma maneira, inviabilizou, por assim dizer, um debate mais amplo, que as pessoas pudessem entender o que se ganha e o que se perde com a reforma. É uma marca desse governo, né? A gente viu a mesma coisa do ponto de vista das políticas culturais, né? Que o setor foi praticamente ignorado. É uma marca desse governo, ele está aí para isso, né? Para, de certa maneira, impor à sociedade um projeto político que é bastante excludente. Exatamente. Então, o que a gente percebe é que a falta de um debate sobre essa reforma mais amplo, quando o governo Michel Temer assume, porque quando se diz, mas essa reforma está sendo discutida há muito tempo, certo? Mas sobre certa perspectiva, sobre certo paradigma. Quando você muda isso, você não pode mudar e aprovar uma reforma que foi discutida durante anos de governo do PT, simplesmente agora aprovar uma reforma de acordo com as perspectivas desse novo governo. Ele teria que ter tido mais tempo para dialogar, inclusive, com o que já foi feito. Pois é, na verdade, o diálogo que ele estabeleceu, me parece, foram com os bilionários donos dos grupos de educação, né? Então, pessoas ligadas ao Itaú, ao Unibanco, Fundação Lema, os grandes grupos de educação privada no Brasil foram os consultores do governo na preparação dessa reforma. Eu queria, na verdade, focar na questão da sociologia e da filosofia. Eu sou socióloga, você é filósofo, e a gente tem um interesse particular, que a gente não pretende nunca ser uma figura desinteressada, que paira acima dos interesses. Nós somos pessoas humanas que estão participando desse jogo que a gente está analisando aqui. Nós temos interesses também relativos a esse jogo. O meu interesse na defesa da sociologia é pensar em que medida também a retirada dessa disciplina, assim como a da filosofia do ensino médio, não vai implicar um aprofundamento da diferença de formação entre as classes altas e as classes baixas. Eu digo isso porque eu estudo um autor, que é Pierre Bourdieu, que trabalha especificamente com essa dimensão da desigualdade. Ele diz que a desigualdade não é simplesmente palpável apenas no ponto de vista da riqueza. Não é porque um mora numa casona e o outro mora num casebre, mas a desigualdade no dia a dia das pessoas, ela se manifesta de uma maneira muito sutil. Por exemplo, a forma como uma pessoa fala, a forma como uma pessoa escreve, a começar da redação do Enem, né? Quer dizer, as pessoas que têm uma formação em sociologia, em filosofia, em todas as disciplinas das ciências humanas, têm uma facilidade maior de se comunicar, que é um recurso estratégico em qualquer sociedade, ainda mais nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que alguns chamam inclusive de capitalismo cognitivo, né? São profissões em que esse tipo de conhecimento é absolutamente crucial, e as classes mais baixas não vão ter acesso a essa formação, não é isso? Exatamente, e o que é constrangedor nisso tudo é o fato de que quando você chega à universidade, a filosofia e a sociologia estão sempre presentes. Por exemplo, nós ministramos aulas em vários outros cursos. Então você cria um fosso entre o ensino médio e a universidade a partir do momento que você retira do estudante a possibilidade dele entrar num debate mais amplo, um debate mais crítico, um debate que envolve temas da contemporaneidade do momento e, ao mesmo tempo, ferramentas conceituais que vão ser usadas também na universidade, além da própria vida dessa pessoa no ensino médio. Retirar a obrigatoriedade é, por assim dizer, um retrocesso em que aspecto? É uma volta de uma política em que se tenta cercear o pensamento crítico a partir justamente da falta, da ausência de debate. Isso a gente viu na ditadura militar. Isso é incrível. A gente está voltando a um momento tão tenebroso da situação brasileira, tão ruim da nossa história, e ninguém está colocando isso em questão. São momentos como esse, momentos críticos, que a gente precisa da reflexão filosófica e sociológica, e não o contrário. Pois é, Ramon, do ponto de vista da formação, o que é que você vê como perda e como ganho nessa reforma? Não, veja, eu acho que enquanto ganho é muito difícil encontrar alguma coisa. Agora, porque eu sou obrigada a perguntar, sabe? Enquanto perda, eu acho que ela está já ocorrendo antes do processo da entrada do estudante do ensino médio, que é o que vai ocorrer nos cursos de licenciatura. Tá? Como os cursos de licenciaturas eles estão atrelados à base nacional comum, que é uma base nacional comum que a gente não sabe o que vem pela frente.
Então a gente não sabe de fato o que vai acontecer com os cursos de licenciatura, como vão se estruturar para se adequar a essa nova realidade. No que se refere à formação específica do ensino médio, eu acho que tem uma questão que bem rapidamente chama a atenção, é o fato de dizer o seguinte: olha, o que é necessário hoje ser posto no currículo? Então, a gente está dentro de um debate que a gente trabalhava em cima de uma obrigatoriedade. Então, nós tínhamos a obrigatoriedade da sociologia na filosofia, mas a questão é como também era trabalhada a sociologia e como é trabalhada a sociologia ou qualquer disciplina. Então, a retirada disso remete para a gente a uma forma de pensar o currículo de uma forma que esses conteúdos sejam trabalhados de uma outra forma. Eu acho que aí cabe, então, agora a força, a pressão, para que a gente, já que nesse sentido da retirada dessas disciplinas, a gente comece a colocar esses conteúdos de alguma forma, porque isso já foi retirado. Então, de fato, há uma perda. Agora, como é que a gente vai se recuperar dessa perda? Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Vamos ouvir agora Heleno de Araújo Filho, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ele acha que a reforma não enfrenta, de fato, os problemas do ensino médio. A reforma do ensino médio, na verdade, é uma farsa. Não tem nada de reforma de ensino médio apresentada através de medida provisória. O governo desconsiderou um acúmulo de debate importante para o ensino médio. O ensino médio tem problemas? Tem sim, mas não é preciso fazer a reforma. É necessário aplicar as legislações já existentes, né? Quando o governo deixa de fazer concurso público, e isso mostra que no ensino médio falta professores e 20% dos professores de português não são formados em português, 26% dos professores de matemática não são formados em matemática e estão lecionando no ensino médio. Então isso é que derruba a qualidade do ensino médio. Então a reforma dita por esse governo golpista, na verdade ela vem tirar o direito do estudante a ter conhecimento pleno na área da educação. Quando ele define itinerários pedagógicos para os estudantes, ele mente para a população porque o estudante não vai ter o direito de escolher. Muitas escolas estaduais de ensino médio nos municípios, né, do país todo, tem uma escola estadual. E essa escola não vai oferecer os 5 itinerários. Então é uma mentira que ele está colocando sobre a sociedade para os estudantes. Eu acho que a Helena toca num ponto muito importante, que é esse engodo, né? Essa grande farsa de achar que com a redução da carga horária obrigatória, com a retirada dessas disciplinas da carga horária obrigatória, o estudante vai poder decidir sobre 40% do conteúdo da sua formação no ensino médio. Na verdade, na prática, nada garante que essas escolas vão oferecer, de fato, os famosos itinerários, né? Ou seja, uma pessoa que queira se especializar em matemática, em língua, em ciências humanas, em ciências da natureza e numa formação técnica e profissional. As escolas não são obrigadas a oferecer essa escolha, mas isso está sendo vendido pelo discurso governista, né, e pela propaganda insistente em defesa da reforma do ensino médio, como, na verdade, uma flexibilização, uma situação de maior liberdade de escolha para o estudante. Como é que vocês veem isso? Eu acho importante retomar um pouco o que tu falaste com relação à tirada da filosofia e da sociologia. As classes privilegiadas, as escolas particulares, elas vão manter a filosofia e a sociologia nos currículos. Pode apostar. Porque elas sabem da importância dessas disciplinas para a construção do pensamento crítico, para a construção de uma boa redação que é decisiva para o seu turno, para a aprovação no Enem. Então, é muito perversa essa lógica, e é mais perversa ainda quando ela diz que o estudante vai escolher disciplinas, quando muitas vezes a gente só tem acesso a uma disciplina de filosofia, a uma aula de filosofia por semana, ou de sociologia uma vez por semana, no ensino médio. Então você vai ter acesso a essa uma aula por semana no primeiro ano, por exemplo, do ensino médio, e vai escolher essa disciplina? Como? Com acúmulo de histórias das outras disciplinas, com disciplinas que estão sendo vistas desde o início da sua formação, você de repente vai despertar para a filosofia e sociologia numa aula por semana. Então isso é de alguma forma o quê? Levantar para a sociedade uma falsa argumentação que consiste no fato de dizer que há escolha quando não há escolha. Não há escolha sem opções de fato. Essas opções elas são rareadas quando você determina que essas aulas serão no máximo uma vez por semana. Então é uma falsa escolha. Acho que esse é o ponto que deve ser marcado aqui. Ramon, você acha que as escolas vão conseguir oferecer essas escolhas para os alunos? Eu só queria fazer para mim uma observação em relação ao engodo que é da escolha. Não é a escolha para mim de 40% do currículo, é a escolha da tua vida profissional futura. Isso. O que está posto com a reforma é que um menino de 15 anos já deve decidir o que ele vai fazer em um curso superior, porque o itinerário formativo está definido por isso.
Então pense mamãe, pense papai, pega sua criança de 15 anos e já coloque sobre ele a responsabilidade dele decidir com 15 anos, 14 anos de idade, o que é que ele já vai ser quando crescer. Na verdade, o destino dos jovens vai estar sendo decidido muito cedo, não é isso? E esse fosso a que eu me referia vai se acentuar muito precocemente. Se depois de, sei lá, aos 20 anos de idade, a pessoa perceber que entrou cedo no mercado de trabalho por uma questão de necessidade, mas que para ganhar melhor, para viver melhor, precisa mudar de profissão, essa pessoa vai ter muito menos condições de fazer essa mudança. Porque ela não vai estar munida desses recursos que são o pensamento crítico, a capacidade de elaboração do discurso, a capacidade de falar bem, de escrever bem, de ter uma formação humana mais ampla. No meu entendimento, existe também um outro elemento, que é a gente está reduzindo as pessoas de classe popular no Brasil a uma condição de mão de obra, de força de trabalho. A gente está negando a essas pessoas a possibilidade de se colocarem como seres humanos plenos, porque para mim, para você ser um ser humano pleno, você tem que se expressar através da arte, você tem que expressar o seu pensamento, ter condições e meios de expressar o seu pensamento. Então, no fundo, é uma reforma que vem a acentuar o fosso das classes sociais no Brasil. Não, eu acho que, mas chamando a atenção do engodo, está exatamente no fato de falar das 5 possibilidades, 5 itinerários formativos. E aí está aquela questão, como a Helene chamou a atenção, em uma cidade que você só tem uma escola ou 2 escolas, que ela não vai ter a possibilidade do aluno escolher, ele vai fazer exatamente aquilo. E provavelmente os itinerários formativos serão aqueles onde for considerado mais pobre, mais barato para o Estado manter. Na prática, então, significa que é muito pouca escolha. E a outra coisa que vale a pena chamar a atenção é o seguinte: quem vai escolher o itinerário formativo relativo à formação profissional? Hoje nós temos cerca de 40% dos estudantes do ensino médio das escolas públicas matriculados no ensino noturno. O que é que vai restar para esses estudantes do ensino noturno? Que tipo de opção eles vão ter? Porque, de fato, como a gente já sabe que a escola do ensino noturno é sucateada, a opção que vai ter no ensino noturno vai ser exatamente mínima. Então, como ela chamou a atenção, é um engodo chamar que há escolha. Pois é. A gente, inclusive, tem um depoimento do professor Clécio Buzen Júnior, que é coordenador de estágios no curso de letras na UFPE, chama atenção justamente para o impacto da reforma sobre os cursos de licenciatura. Vamos ouvi-lo? Eu tenho chamado, inclusive, esse processo de um golpe curricular. É um golpe curricular porque ele altera tanto o tempo de permanência na escola, sem uma clareza, como também os conhecimentos, né? A natureza dos conhecimentos, e altera também as disciplinas escolares. Desta forma, é um ensino médio líquido, frágil. Eu poderia citar vários exemplos no futuro, né, o que pode acontecer. Por exemplo, a gente vai ter mudanças no Enem, certamente teremos alterações nos livros didáticos e também um enfraquecimento de várias licenciaturas. Um exemplo muito claro acontece com as línguas estrangeiras, porque a reforma do ensino médio também é uma reforma de uma política linguística. Neste caso, eles se aproximam do acordo MEC-USAID, que praticamente retirou o francês e o latim das escolas públicas, fortalecendo apenas o inglês como língua obrigatória ou oficial da escola. Aconteceu algo muito semelhante agora. O espanhol, depois de uma grande luta, uma disciplina obrigatória, a oferta dessa disciplina, com o surgimento de vários cursos de licenciatura no Brasil, inclusive aqui na UFPE, nós temos um curso de licenciatura em espanhol. Provavelmente essa disciplina irá desaparecer, porque o currículo elege o inglês como língua obrigatória, sendo as outras facultativas, desconsiderando justamente as fronteiras, uma língua que é bastante utilizada no Brasil em várias regiões, os acordos comerciais, políticos. Então é uma discussão, é uma reforma curricular que acaba esfacelando vários cursos de licenciatura que trabalham especificamente no ensino médio. Então, algum comentário? Eu acho bem importante a colocação dele com relação ao espanhol. A gente tem uma tradição, estava tendo uma tradição de dialogar mais com a América Latina do ponto de vista das políticas, das parcerias comerciais. E aí você tirar o espanhol é um sinal, diria, político importante, né? De dizer de certo desprezo por a América Latina, pelos nossos vizinhos, que na sua maioria esmagadora falam espanhol.
Eu acho que, para além da dimensão política dessa articulação com a América Latina, eu acho que é o caráter autoritário. Quem tem que definir se quer fazer um espanhol, um francês, ou inglês, ou alemão, ou qualquer coisa, é o aluno. Então, como é que se pensa em projetos de vida dos alunos, os interesses de democratizar um currículo, quando você exatamente já estabelece a não possibilidade da escolha? Então, essa é a contradição. É um currículo, uma reforma que diz que aponta para uma escolha, mas ao mesmo tempo ela já fecha, ou seja, ela inoportuniza a escolha. Então é um currículo autoritário, é uma reforma autoritária. A esse respeito, nós temos uma pergunta aqui do ouvinte Adalto Souza Neto, que diz o seguinte: será que por trás dessa reforma existem interesses privados? O atual ministro da Educação tem legitimidade para conduzi-la? É chocante as escolhas que o governo Temer vem fazendo, né? E parece que a educação, de fato, não é um ponto central no seu governo. O próprio ministro agora do Supremo Tribunal Federal plagiou. É um crime grave. A gente que é da academia sabe que isso é criminoso, né? Você não pode plagiar. Você é capaz de perder o título, o seu doutorado. E o ministro da Educação não tem nenhuma relação, nenhuma história, nenhuma conversa, um mínimo diálogo com o ensino. Ele teve diríamos assim, a insensatez de dizer que estudou no colégio, segundo ele, de esquerda, e que, consequentemente, ele tem uma compreensão da educação, ou ele é capaz de dialogar com outras áreas. E isso é impressionante. Isso é impressionante quando a gente percebe também que uma das primeiras pessoas que ela atendeu para uma conversa foi Alexandre Frota, representando a Escola Sem Partido. Gente, quantos professores do Brasil inteiro não gostariam de ter tido a oportunidade de conversar com o ministro? Esse gesto é um gesto que eu diria simbólico de quanto descomprometimento esse ministro tem com a educação, e esse descomprometimento com a educação, ele está ao mesmo tempo, e na mesma proporção, centrado no compromisso que ele tem com o mercado da educação, um mercado que cresce muito, e inclusive cresceu no governo do PT, diga-se de passagem, o mercado das faculdades privadas, das escolas privadas. Então é importante perceber esse movimento de enfraquecimento de discussões mais humanas que formam o ser humano, para um fortalecimento de uma educação voltada estritamente para a questão técnica. Não é para que não haja técnica. A técnica é fundamental, mas ela a educação não pode estar centrada na técnica. Esse que é o ponto. Na verdade, eu acho que quando a gente diz que nas audiências os grupos que foram ouvidos não foram os professores, não foram os especialistas em educação, não foram os representantes dos estudantes, mas foram os grandes proprietários dos grandes grupos de educação privada no país, a gente já tem uma pista dos interesses que estão por trás dessa reforma, não é isso, Ramon? Eu acho que é exatamente as audiências públicas que ocorreram durante a discussão da reforma mostra quem foi convidado. Ou então, quando você liga a qualquer outro veículo de comunicação, quem são as pessoas que são chamadas para discutir a reforma? Então, um programa como esse aqui vai na direção contrária. Porque hoje, cerca de pelo menos 1/4 do investimento do Ministério da Educação já vai para a iniciativa privada. Então, a gente tende, provavelmente, a ter mais um acréscimo do financiamento público para a iniciativa privada. Então, os pacotes que vão ser preparados para essa base nacional comum, com editoras, instituições privadas que vão se mobilizar dentro dessa nova estrutura da reforma, elas são as primeiras a querer abocanhar a verba pública diante desse novo contexto. E outra forma outra brecha pela qual a privatização do ensino entra, não seria também essa permissão que a lei dá à contratação de profissionais de notório saber? Isso também não é uma forma de certa maneira, diminuir o controle público sobre a educação? Veja, eu acho que no notório saber a gente também tem que chamar a atenção o seguinte: o notório saber, ele é exclusivo para o itinerário formativo de formação profissional. Na prática, o que quer dizer isso? É qualquer pessoa que, mesmo sem ter a formação de nível superior, tem uma formação técnica ou tem algum tipo de conhecimento, competência profissional, ele poderá ser contratado para dar um curso dentro de uma escola. O que significa dizer o que se quer de um técnico de nível médio para a escola pública, ou seja, é uma formação barata. Sim. Essa que está por trás. Então, por isso que esse notório saber é uma forma de empobrecer mais ainda uma formação que é bem diferente da formação de um curso técnico que ocorre das instituições federais da rede tecnológica. Então, o notório saber, ele exatamente vem nessa perspectiva da precarização, ou seja, que já é uma formação precarizada, a de ensino médio, então você vai dar um conteúdo ainda mais precarizado.
A gente tem aqui uma pergunta de André Pereira, que é ouvinte. Ele pede para comentar a relação dessa reforma com a reforma de 70. Mas, André, esse é um programa transmídia, então a gente vai gravar um vídeo e vai disponibilizar na página. A gente pode... Sobre isso, eu posso dizer o seguinte: o que essa reforma faz, ela retroage a LDB de 1961. Ela não retroage a 1970, não, a 5692/71. Ela vai para antes de 1960. Ou seja, nós voltamos a 60 anos no tempo. Pois é, então, de certa maneira, André, a sua pergunta já foi contemplada aqui no ao vivo mesmo, né? A gente tem, na verdade, uma nota do MTST a respeito do Movimento Trabalhadores Sem Teto, que eu gostaria de ler. A gente está aqui discutindo autoritarismo, truculência, falta de escuta com a sociedade civil, e é importante a gente registrar esses episódios que acontecem aqui na cidade, né? A gente teve, na verdade, ontem, a prisão pela PM de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto durante um protesto que pedia moradia para mais de 900 famílias que ocupam um terreno abandonado do governo do estado. Essa é uma prisão arbitrária e ela provocou manifestações de repúdio de várias entidades e motivou um grande protesto ontem no Fórum Joana Bezerra, durante a audiência de custódia. Ontem à noite, depois que os manifestantes foram liberados, mais de 2.000 pessoas, segundo o MTST, participaram de uma assembleia na ocupação Carolina de Jesus, no Barro. Na página da Marco Zero Conteúdo tem cobertura do caso. É importante registrar esse episódio porque não podemos aceitar que gente que luta por seus direitos seja tratado como criminosa. O que é que vocês poderiam comentar a respeito desse episódio? É impressionante, né? Enquanto os bandidos estão assaltando a cidade, estão roubando tudo, a gente vai prender trabalhador, vai prender pessoas que estão protestando, estão exercendo de maneira radical a democracia, que é justamente estar na rua, dialogando, questionando, reivindicando. Então, essa mudança de foco da polícia é realmente assustadora e revela uma política de fato autoritária. Eu acho que é a truculência, a truculência ela se expressa ou de uma violência física ou de uma reforma como essa. O que está por trás dessa reforma, sem querer ficar na figura do Ministério da Educação, mas é o pensamento das elites brasileiras que acham que estudante pobre, que as câmaras populares, ela só deve ter direito à formação profissional e não chegar à universidade. É uma outra forma de truculência que a gente vivencia. É mesmo, Ramon, é muito importante essa sua fala, porque dá conta que a gente, na verdade, está vivendo um caldo, né? Um caldo que é cultural, que é autoritário, que implica na retirada de direitos, e é justamente contra isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está aqui. O nosso tempo aqui é muito curto, mas a gente disponibiliza mais informação sobre a reforma do ensino médio na nossa página. Lá você encontra o link para uma palestra que os professores Ramon Oliveira e Marise Ramos fizeram sobre a reforma no ensino médio na Associação dos Docentes da UFPE. Também disponibilizamos um artigo de Érico Andrade e um áudio da professora Vitória Amaral sobre o ensino de artes na reforma do ensino médio. Também está lá o depoimento da professora Isabel Guilhem sobre o ensino de história. Você pode acessar. A gente vai, André, ainda assim, viu? Nosso ouvinte André Pereira, ainda assim a gente vai gravar um vídeo para responder com mais profundidade a sua pergunta. Vocês podem acessar, então, a página, que é facebook.com/programa Fora da Curva. O Fora da Curva de hoje também fica disponível lá. Essa edição teve a produção de Ivana Fechini e Lula Pinto. Nas redes sociais, Laís Hilda. Trabalhos técnicos de Iveson Henrique e Marco Antônio. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral e Imirim Brasil. Essa foi a edição do dia 23 de fevereiro de 2017. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, discutindo a questão Carnaval do Medo. É isso aí, a gente se vê na próxima, que não é na próxima semana, porque na próxima semana é frevo. Na semana seguinte a gente está aqui, na quinta-feira, essa mesma equipe. Muito obrigada pela audiência. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.